Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre jornalismo e sustentabilidade e para isso recebemos a jornalista Sandrine Lage. Sandrine Lage é jornalista, mestre em sustentabilidade pela Escola de Ciências Aplicadas da Universidade de Cranfield, Reino Unido. É autora do livro Sustentabilidade na Mídia, o Poder de Informar. Escreve com regularidade para publicações portuguesas e brasileiras, fundou a Esperantia em Portugal, empresa que divulga as melhores práticas promotoras de sustentabilidade. Acompanhe nossa programação pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, Sandrine. Obrigada pelo convite. Para começar, qual é o papel do jornalista em sustentabilidade? Com base no trabalho que foi feito, no fundo, a tendência é para que não haja um jornalista só especializado em sustentabilidade, mas sim que a sustentabilidade seja transversal a todas as editorias, quer se trate de jornais, revistas, TV, rádio ou internet. A ideia é que ela seja incorporada no DNA da própria organização. Certo. Defender o meio ambiente tem sido cada vez mais frequente. E isso está se tornando um estilo de vida? Eu creio que nós começámos inicialmente, se voltarmos um pouco atrás, quando a temática começou a ser debatida, o foco era mais sobre o meio ambiente. Neste momento eu acredito que vá muito além disso. Há a parte também social envolvida e naturalmente a parte económica. Então quando falamos de sustentabilidade, estamos a falar num tema bastante mais complexo do que só a parte ambiental. Há todos estes três pilares, tem que haver, nas soluções apresentadas, o ideal é haver um equilíbrio entre estas três vertentes, ambiente, a parte social e a parte económica também. Esses seriam os três pilares? Sim, triple bottom line, sim. Certo. Ou de pessoas, planeta e people, profit and a planet, portanto, a parte também do lucro, no fundo, porque é a parte económica. A parte econômica. E esse assunto tem sido explorado no mundo da comunicação? Tem. Bem explorado? Isso é uma segunda pergunta. Não, quer dizer, tem sido, ao longo destes últimos 10 anos, nota-se que há, de facto, muito mais informação sobre o tema. O que também se registou é que não é necessariamente sinónimo de haver qualidade no tipo de informação que é transmitida. E isto porque ainda há muito pouca... O tema em si também é complexo, para começar. Depois porque há muito pouca aposta na formação, quer dos jornalistas, quer estejamos também a falar dos profissionais de comunicação em geral. Pode-se tratar também da questão dos anúncios, da propaganda, que nem sempre transmitem a mensagem mais correta. Sim. Por haver falta de informação nessa área. Você disse que é um assunto ainda bem complexo, mas é fecundo, está havendo frutos dessa busca, dessa nova modalidade? Há várias iniciativas que têm arrastado, no fundo, uma série de seguidores, quer seja, e ao nível de práticas do dia-a-dia, muito que qualquer um de nós poderia adotar. Por outro lado, há outro movimento que tem sido talvez um pouco mais lento, varia também de país para país. Se nós falarmos dos governos, aí a ação de facto tem sido mais lenta. Alguns avançam e depois recuam um pouco. Ainda não há uma legislação como deveria haver, no sentido de não permitir que certas situações sucedam ainda, não é? Mas há de facto, há inúmeros exemplos por exemplo, de comunidades, de pessoas que adotam, que têm a sua própria, enfim, que levam a sua sacola para o supermercado, que reduzem a utilização do seu automóvel,
que outros mesmo chegam ao ponto, e isto já é frequente em várias cidades, mesmo a nível internacional, não é preciso ter uma moradia no meio do campo para poder fazê-lo, em que tem a sua própria horta, com alguns dos alimentos que eles possam plantar. Portanto, há várias iniciativas que têm sido seguidas pelo mundo inteiro. O facto de tendencialmente consumir mais produtos que sejam locais ou de estação. Portanto, são pequenas práticas que de facto têm sido adotadas cada vez mais. E quanto mais a pessoa estiver, ou quanto mais o país estiver informado, maior é a tendência para adotar mais rapidamente essas mudanças de comportamento. Você mencionou sobre os governos, né, os governantes. Eles seriam os responsáveis por cuidar de toda essa movimentação ou não? Na realidade, somos todos nós. Quem faz pressão também sobre quando nós acusamos as empresas, em última análise, nós somos os consumidores, as empresas existem para nós. Portanto, se nós não fizermos certas escolhas como consumidores, aliás, se as fizermos, também vai ter um impacto. A nível dos governos, o caso é um pouco mais complexo, mas também depende de alguma pressão. Há alguns países em que a tradição portanto, contribuir e de se envolver e de mexer um pouco mais com as situações, sobretudo a nível europeu, no caso mais da Alemanha e da França, as pessoas têm tendência a, de facto, criticar e saírem à rua para se baterem por algumas alterações. Isso aconteceu nas últimas presidenciais, por exemplo, em França, em que toda esta temática nunca foi tão falada e tão abordada na mídia. E o próprio governo acabou por ver-se forçado a adotar certas práticas. Então, há aqui, de facto, até aqui, neste ponto, a mídia tem um papel determinante na influência dos governos. Essa questão de não usar sacolinhas plásticas tem surtido efeito? As pessoas têm entendido essa comunicação? Quer dizer, eu não sei, eu pratico, quer seja sacolinha de plástico ou de papel, a ideia é voltar um pouco atrás e nós próprios levarmos, quer seja a nossa sacola, seja, como é que eu ia dizer, seja ela de que material for feito, exatamente, utilizá-la em várias ocasiões para o mesmo efeito, que é para ir às compras. Não há necessidade, na realidade, de nós usarmos sacolas de plástico ou de papel. Quer seja quando vamos à farmácia, por exemplo, é ridículo por 2 medicamentos que nós podemos perfeitamente enfiar dentro da carteira, levar outro saco de plástico minúsculo. Então, há países que adotam essa mudança mais facilmente, mas que têm outra, como é que eu ia te explicar, mesmo historicamente e em termos de cultura as coisas são bastante diferentes, creio que o caso da Alemanha seja um dos exemplos, mas noutros países as coisas virão talvez mais devagar. Ok. Nós estamos conversando sobre jornalismo e sustentabilidade com uma jornalista especialista no assunto, a Sandrine Lage. Não saia daí, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Unisa fez uma cerimônia para distribuir os prêmios arrecadados no Trote Solidário, uma gincana em que os calouros competem para doar alimentos a instituições de caridade. Hoje a gente conduziu uma cerimônia, na verdade, de agradecimento aos alunos e às instituições, a doação de alimentos arrecadados pelos alunos no Trote Solidário. Foram arrecadados 548 quilos de alimentos e diversas peças de roupas e sapatos, doados para 2 ONGs de Santo Amaro. Eu acho que é importante por desfocar e tirar a questão da violência. O que aconteceu aqui é algo fantástico. Ao invés de ser aquele trote problemático que nós estávamos acostumados a ver, nós tivemos aqui um trote proativo, solidário, que vão ter resultados benéficos para outras pessoas. Enfim, essa mudança de atitude é algo que o mundo precisa seguir o exemplo.
Conversamos com os alunos do curso vencedor para saber como eles se sentiram participando dessa gincana. É uma ideia bacana, né? Porque a gente promove para outras pessoas que têm mais necessidade do que a gente. E a gente se sente bem em estar ajudando, né? Então, ainda mais vendo as instituições vindo até aqui para receber a premiação. Então a gente vê que realmente é um trabalho sério, né? Não é algo, a gente só vai juntar alimento em vão. Foi realmente um trabalho muito sério, então eu me sinto muito bem com isso. A iniciativa visa prevenir os trotes abusivos, transformando o ritual de ingresso na universidade em uma atitude de conscientização para os alunos da Unísia. Estamos conversando sobre jornalismo e sustentabilidade com Sandrine Lage, que é jornalista especializada no assunto. Sandrine, a questão ambiental impregnou todas as esferas da vida e isso exige que se pense de maneira completamente inovadora. Como romper com os pensamentos dominantes até o momento? É uma pergunta bastante... Nós poderíamos estar o programa todo só a responder esta questão. É o exercício que, creio eu, que todos nós estamos a tentar fazer e qualquer profissional de comunicação tentará fazê-lo no sentido de poder eventualmente contribuir para a formação das pessoas e para ter um impacto na mudança de comportamento. Eu posso falar eventualmente do caso do Guardian, que é uma referência a nível internacional e que foi o estudo de caso que eu estudei, em que não gostaria só de, lá está, mais uma vez, restringir as mudanças só, ao tipo de mudanças só na questão ambiental, mas sim, quando nós falamos no sentido de adotar práticas sustentáveis, é, por exemplo, quando nós fazemos a diferença entre consumo e consumismo, entre, por exemplo, mesmo em termos de profissional, por exemplo, jornalista, um profissional de comunicação, em que aborda a questão, como recentemente, aliás, até tratei isso num artigo de uma jornalista francesa que falava dos prós e dos contras de um carro elétrico. E nesse caso ela falava do problema de carregar a bateria e de recorrer a energias fósseis. Mas isso é continuar a escrever e a ver o assunto segundo a nossa mentalidade de antigamente. Porque se você pensar mais para a frente, e eu tenho dado este exemplo várias vezes, se pensar num carro elétrico, mas se pensar que na época em que o carro elétrico já estiver disponível no mercado, as garagens e as próprias construções já tenham disponível, por exemplo, painéis fotovoltaicos ou painéis solares, aí já poderá carregar as baterias com recurso a energia renovável. Então o impacto é muito menor. Outras situações que não têm a ver diretamente com o ambiente, mas repare que se os carros elétricos circulassem em todas as cidades, haveria menos ruído, haveria menos degradação dos monumentos e dos edifícios, porque não haveria as emissões de CO2. O ar que se respiraria seria muito melhor, ou seja, isto teria impacto a nível da saúde pública também. Portanto, quando nós falamos, veja como uma única mudança deste género, o impacto que pode ter. Mas, obviamente, que falamos essencialmente quando... em adotar práticas, é essencial, mais do que adotar as práticas, no fundo, mudar mesmo o nosso comportamento no dia-a-dia, com pequenas ações inicialmente, mas que depois se vão repercutindo bastante portanto, a vários níveis. Nós podemos fazê-lo de diversas formas, como já há pouco notei. Pode ser, não sei, se estivermos a falar das empresas, estamos a falar também da parte de gestão que é sempre esquecida. Mesmo no caso do Guardian, além de focar na parte dos conteúdos, eu dei exemplos concretos do que eles fazem a nível das práticas de gestão. E isso qualquer empresa ou organização pode fazer. Sim. Eles consideraram tudo o que fosse a utilização, por exemplo, da água, o impacto do desperdício, o facto
facto de recorrerem a pessoas que trabalhem, terem em consideração a distância, o percurso entre casa e trabalho e poderem disponibilizar lugares, por exemplo, a bicicletas, a quem queira andar de bicicleta, enfim, uma série uma outra forma de viver o nosso dia-a-dia. Voltar aos velhos tempos mesmo, né? Eu já mostrei várias vezes esta revista a nível das várias palestras que fiz, em que pergunta é sobre as tendências de 2011, não sei se está a brilhar muito, se não, em que perguntam se as tendências são de facto slow ou fast, e eles destacam diversas vezes que há uma tendência para recusar mais para a frente o que é, portanto, o que é, como é que se chama, artificial, e no sentido de recuperar receitas antigas, quer seja a nível de gastronomia, quer seja a nível de, no fundo, desfrutar mais das coisas da vida. E de natureza. não... Sim, também. Não estou a dizer que vamos todos emigrar para o campo, não é isso. Mas mesmo vivendo na cidade, ter outro tipo de atitudes e mesmo a nível profissional de, por exemplo, eventualmente podermos trabalhar menos e fazermos aquilo que gostamos, mas termos mais tempo para o que é importante. Ou seja, não viver neste círculo que é um pouco de ganhar sempre mais para poder comprar mais e consumir mais, não necessariamente melhor. E a ideia é continuar a consumir, sim, mas produtos e consumir melhor, no fundo. Com qualidade. Com qualidade. Nós estamos conversando com uma jornalista especializada em sustentabilidade. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Não saia daí. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue. A Unisa fez uma cerimônia para distribuir os prêmios arrecadados no Trote Solidário, uma gincana em que os calouros competem para doar alimentos a instituições de caridade. Hoje a gente conduziu uma cerimônia, na verdade, de agradecimento aos alunos e às instituições, né, a doação de alimentos arrecadados pelos alunos no Trote Solidário. Foram arrecadados 548 quilos de alimentos e diversas peças de roupas e sapatos, doados para 2 ONGs de Santo Amaro. Eu acho que é importante por desfocar e tirar a questão da violência. O que aconteceu aqui é algo fantástico. Ao invés de ser aquele trote problemático que nós estávamos acostumados a ver, nós tivemos aqui um trote proativo, solidário, que vão ter resultados benéficos para outras pessoas. Enfim, essa mudança de atitude é algo que o mundo precisa seguir o exemplo. Conversamos com os alunos do curso vencedor para saber como eles se sentiram participando dessa gincana. É uma ideia bacana, né? Porque a gente promove para outras pessoas mais necessidade, que tem mais necessidade do que a gente. E a gente se sente bem em estar ajudando, né? Então, ainda mais vendo as instituições vindo até aqui para receber a premiação. Então a gente vê que realmente é um trabalho sério, né? Não é algo, a gente só vai juntar alimento em vão. Foi realmente um trabalho muito sério, então eu me sinto muito bem com isso. A iniciativa visa prevenir os trotes abusivos, transformando o ritual de ingresso na universidade em uma atitude de conscientização para os alunos da Unisa. Voltamos para o último bloco do nosso programa sobre jornalismo e sustentabilidade com Sandrine Lage.
Sandrine, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu livro. O que a inspirou a escrever sobre esse tema, o poder de informar, que é muito interessante? Antes de mais, como o próprio título diz, é o poder que a mídia tem de contribuir para a mudança de comportamentos do público em geral. Então, eu achei que a questão da educação, sendo o princípio, ou seja, onde tudo começa e por onde nós poderemos eventualmente divulgar melhor a sustentabilidade, achei que a mídia seria um exemplo a acompanhar. O porquê do Guardian, e antes mesmo do Guardian, de ser a imprensa e um jornal, é pelo facto de haver vários estudos que demonstram que o nível da qualidade da democracia ou o nível de informação dos cidadãos em determinada região está intimamente ligado com a qualidade e a quantidade de jornais que há nessas áreas. Então, há um papel, uma ligação direta entre um fato e o outro. E o The Guardian, porque é de facto uma das referências, se não a referência a nível mundial no setor da mídia. Portanto, a maior parte do setor da mídia tornaram-se, nós contamos com grupos que se tornaram praticamente empresas com interesses portanto, para satisfazer os interesses dos acionistas, que se tornaram grandes grupos que satisfazem as necessidades só e as vontades dos anunciantes. O Guardian, pertencendo à Scott Trust, acaba por poder dar-se ao luxo, que é um luxo hoje em dia, de ainda apostar no jornalismo independente. E, no fundo, com o livro, o que eu quis foi que, quer se trate de empresas de mídia ou não, de poder demonstrar e passar os melhores exemplos, ou os exemplos de referência a nível global. E ele é em português? Do Brasil. Tá, porque quem está chegando agora, né, está ouvindo o sotaque aqui da Sandrine, e você mora em Portugal, é isso? Por enquanto sim. Por enquanto mora em Portugal. E os portugueses, como têm lidado com a sustentabilidade? Na realidade, eu antes esse livro foi com base, obviamente, numa tese que eu fiz quando estava a estudar em Inglaterra, no mestrado de sustentabilidade. Sim. E nessa época eu tentei fazer uma pesquisa junto dos meios de comunicação portugueses. Desde então, é claro que nós temos, que o tema tem sido abordado, mas continua, por exemplo, infelizmente ainda se registra em meios de muito considerados de referência, muita confusão na abordagem das temáticas. Confunde-se ainda, em alguns casos, responsabilidade social com marketing social, ou com cidadania e voluntariado, com sustentabilidade, enfim. Vem tudo assim, o tema em si é complexo, é verdade, mas ainda há muita, e vende-se muito, entre aspas, vendem-se muitos temas e artigos como sendo de empresas sustentáveis que não o são. E dá para prever o futuro dos jornalistas especializados em sustentabilidade? Eles estão conseguindo passar a mensagem para todo mundo? Eu acho que no fundo ainda há muito pouca gente formada, há gente formada em ambiente, o que é diferente. Em sustentabilidade eu acredito que, pelo menos o que o Guardian tem feito é no sentido de, independentemente da área, seja economia, seja da parte da editoria de viagens, de automobilismo, é no sentido de moda, é no sentido da sustentabilidade ser transversal a toda a gente, ou seja, é a forma de pensar naquele tema, na abordagem que as pessoas vão ter. Mas no fundo não penso que haverá um jornalista, a tendência é para que não haja uma editoria só de sustentabilidade ou um departamento de sustentabilidade. Não, é exatamente o contrário. É que os vários departamentos que existem ou disciplinas, que elas se fundam entre elas e que eles adotem, incorporem esse conceito. Além dos poucos livros existentes, né, o seu é um deles, existe algum material disponível para esclarecer a população? Mas já existe, felizmente, bastantes sites, às vezes até excesso de informação. A questão é se estão a chegar ao público em geral.
a própria TV Globo, através das novelas, passam essa mensagem sem sequer, que é o ideal, sem sequer falar na palavra sustentabilidade, ou seja, é ao nível do inconsciente, ao nível da emoção, e é aí que se consegue um maior sucesso na transmissão da mensagem. Então, esse seria, por exemplo, um bom exemplo. Sandrine, que pena, o nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria que você desse alguma dica para quem está nos assistindo sobre práticas simples de sustentabilidade, porque já que cada um deve fazer a sua parte, então o que você diria para quem está em casa, para estudantes, para quem está nos ouvindo? Bem, a parte da sacola é importantíssima, o ir às compras e levar, utilizar, recusar-se mesmo a recorrer a sacolas de plástico e tudo mais. Aquelas coisas básicas da poupança, de poupar a água ao máximo, não é? Porque é de um valor indispensável, por exemplo, sobretudo para as mulheres que têm os problemas da celulite e da forma, tudo mais, utilizarem menos o elevador e vão ver que precisam menos de ir à academia e utilizarem mais a escada, não é? O facto de, sei lá, mais... por exemplo, mesmo não havendo orçamento para poder comprar produtos orgânicos, então que tentem comprar produtos da estação e locais. Isso já seria um esforço, claro, sempre a triagem em termos do lixo, tentar desperdiçar ao mínimo, portanto recorrer ao mínimo às embalagens, e creio que isto não vai ter assim uma influência tão negativa na vida. E em vez de dar bens materiais,